Irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentar nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Senhor Deus, nós te damos graça nessa noite mais uma vez, ó Pai. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, poder ouvir a Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua presença, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui para cultuar, louvar, bendizer e exaltar o Teu santo nome, Pai. Nessa noite nós entregamos a nossa vida, entregamos nosso coração e pedimos ao Senhor, Pai, que a palavra do Senhor nessa noite venha falar profundamente aos nossos corações. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que adentramos, ó Pai, mas nós possamos receber a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Nós viemos aqui nessa noite, Pai, porque nós estamos com um desejo da Tua palavra, Pai, de ouvir a Tua voz, de ser guiados pelo Teu Espírito, Pai. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações, Pai, e que o Teu Espírito Santo venha sobre nós essa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós apagamos a luz por causa dos bichinhos, viu, gente? Que fica incomodando, fica voando. Aí a gente apagou a luz hoje para poder ter uma oportunidade melhor, para não ficar assim incomodado. Amém? Então vamos lá nessa noite. Nós estamos de passagem neste mundo. O nosso lar é o céu. Não devemos nos deixar se levar pelas coisas que tem no mundo, mas devemos fazer a diferença, levando as pessoas a conhecer a Cristo e serem transformadas por Sua palavra. Amém? O Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa noite. O Senhor nos deu a oportunidade de sermos salvos, de sermos transformados. O Senhor foi lá no mundo, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu a oportunidade de nos achegarmos a Ele. Ele nos deu o privilégio de conhecer uma nova vida, de ter uma vida com Ele. Ele nos arrancou da garra do inimigo, tirou de tudo aquilo que nos prendia lá e nos trouxe hoje para a presença dEle. Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu uma oportunidade. Onde havia vergonha, hoje tem a presença do Senhor. Aonde que nós era há um tempo atrás escória da sociedade, o Senhor deu uma nova vida, o Senhor deu um novo sentido, o Senhor deu uma oportunidade de hoje estarmos aqui. Mas Ele fez isso também com um propósito. Cada um de nós fomos chamados para exercer um propósito diante do Senhor. A nossa estadia aqui não é em vão. Nós não estamos aqui em vão. O Senhor tem um propósito na minha e na sua vida. O Senhor, além de nos resgatar e nos dar a oportunidade de ser salvo, Ele também nos deu a incumbência de levar as boas novas àqueles que ainda estão perdidos. Nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas têm se perdido. Nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas têm sido aprisionadas pelas garras de Satanás, pelo engano, pela mentira, pela ilusão que o mundo pode trazer. O que existe no mundo hoje é uma coisa chamada ilusão. Tudo que a gente vive hoje neste mundo é ilusório, é passageiro. A única coisa que é eterna é aquilo que nós criamos com Deus, aquilo que nós vivemos com Deus. Então, o Senhor nos deu a oportunidade hoje de ser mensageiros e apregoadores da palavra dEle, para resgatar aqueles que ainda estão perdidos, para resgatar aqueles que ainda estão aí neste mundo vagando, precisando de uma luz. Como eu disse, a Bíblia vai falar que nós somos a luz do mundo, e cabe cada um de nós trazer a luz onde há escuridão. Então, no nosso conhecimento, o que é escuridão? É a ausência de luz. Há escuridão porque muitas vezes falta a luz, e essa luz, irmãos, somos eu e você. O Senhor nos resgatou para que eu e você trazesse luz aonde há treva. O Senhor nos deu essa oportunidade de sermos e fazermos a diferença. O Senhor não nos colocou aqui para somente entrarmos essas portas, sentarmos essas cadeiras, adorar o nome dEle, louvar o nome dEle, ouvir a palavra e ir embora. Mas Ele nos deu a oportunidade de sermos adoradores dEle, mas também de ser aqueles que vão ganhar alma para Ele. Então que nós venhamos entender que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Que nós possamos ter a convicção. Porque que muitas vezes eu converso com pessoas, e às vezes até comigo mesmo já aconteceu. Mas para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual é o meu chamado? O que Deus tem para mim? Quando Jesus ele morreu e ele foi levado aos céus, ele disse assim:
Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então todo cristão, o primeiro chamado dele é pregar a palavra, é levar as boas novas àquele que está perdido. Então se você ainda está nessa noite sem saber o que Deus nos chamou, uma das primeiras coisas que nós vamos aprender nessa noite é que Ele nos chamou para pregar a palavra dele, para nós podermos irmos por todo mundo e levar essa palavra, levar a salvação dele. Então o propósito que o Senhor nos trouxe para sermos salvos é para que nós possamos levar a salvação, para que Ele fez em nós, para que também possa fazer através de nós. Ele não nos salvou somente para ficarmos aqui, mas Ele nos salvou para que possamos levar a salvação a outras pessoas. O Evangelho provê não apenas a salvação da ira de Deus, mas também poder para a transformação de vida. Cristo não pode ser o nosso Salvador sem que também seja o nosso Senhor. Então o Senhor, Ele não é somente... Ele não vem somente para, o Evangelho não vem somente para nos advertir da ira de Deus, mas ele veio para transformar a vida do ser humano. Ele veio para nos mostrar o caminho certo. O Senhor, através do Evangelho, Ele nos ensina qual o real sentido da vida. Porque outra hora nós andávamos perdidos nos prazeres da carne, andávamos perdidos nos prazeres do mundo, achando que tinha vida, mas nós estávamos perdidos. E quando o Senhor veio, Ele nos mostrou qual que é a verdadeira vida. Só existe vida em Jesus. A verdadeira felicidade que o homem precisa, o verdadeiro preenchimento que nós precisamos, só encontramos em Deus. O mundo tem coisas boas? Tem, mas são coisas ilusórias, coisas que não preenchem o vazio do coração do ser humano. Quantos de nós que procuramos preencher o vazio num copo de bebida, na prostituição, nas drogas, na mentira, e nunca fomos preenchidos? Mas o primeiro dia que eu e você sentimos o toque de Deus, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Nós fomos preenchidos, aquilo que nós estávamos procurando neste mundo, só tem um que pode preencher, e é somente Deus. Somente o Espírito Santo de Deus que pode preencher o vazio do coração do homem. Somente Ele que pode ocupar as lacunas do ser. Somente Ele pode preencher. Nada neste mundo é capaz. Não é a minha esposa, não é o meu filho, não é a minha família, mas somente Deus pode preencher o nosso coração. Então não existe outro caminho a não ser o caminho de Jesus. Não existe outro lugar para se estar a não ser a presença. O que a gente vive no mundo é ilusório. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas você fala isso porque você está na igreja. Não, eu também já estive no mundo. E eu vim buscar a Deus porque o mundo não pôde preencher o meu coração. Eu vim na presença de Deus porque o que o mundo tem para nos oferecer é enganório, é passageiro. Quantos de nós estavam amargurados em sentimentos, com amargura no coração, depressivo, procurando preencher em todos os lugares? Mas no dia que nós encontramos o amor verdadeiro, não é o amor de pai, não é amor de mãe, não é amor de mulher, não é amor de filho, mas é o amor de Cristo por nós, aquele que se entregou na cruz por mim e por você, aquele que não olhou para os nossos pecados, mas Ele nos amou, aquele que não olhou para a minha indiferença com Ele, mas Ele decidiu nos amar. Como a palavra de Deus diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós estamos aqui porque primeiramente Ele decidiu nos amar, não porque nós somos amáveis, não porque nós merecemos, mas porque Ele teve compaixão de nós. É porque Ele olhou para cada um de nós e olhou para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Ele se compadeceu das nossas fraquezas e limitações e nos deu a oportunidade de viver a vida verdadeira, que é somente estar ao lado dEle. A única vida verdadeira que temos é estar na presença dEle. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe vida fora de Deus. Tudo que nós vivemos fora da presença de Deus é igual a poeira, se desvanece, vai embora. Mas aquilo que nós vivemos na presença de Deus é eterno. Então cabe a nós escolhermos hoje o que nós queremos viver. Queremos viver o poder transformador da palavra de Deus, o poder transformador do Evangelho, ou queremos viver da mesma forma, enganados, feridos, magoados, se sentindo oprimidos, se sentindo acusados pelo inimigo? Cabe nós hoje fazer a escolha da nossa vida, entregar a nossa vida para Ele, para que venha sobre nós o tempo de refrigério, o tempo de amor de Deus sobre nós. E como a palavra diz, eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz entrarei e cearei. O Senhor, Ele bate na porta do nosso coração, Ele não obriga ninguém a aceitá-lo, mas Ele chega e pede:
Ele bate na porta, mas cabe a mim e a você deixar Ele entrar. Cabe a mim e a você deixar o Espírito de Deus fazer morada em nossas vidas. Cabe a mim e a você deixar sermos transformados por Ele. Ele não vai obrigar ninguém a aceitar Ele. Ele não vai obrigar ninguém a caminhar com Ele. Ele quer que nós escolhamos de livre e espontânea vontade. Ele quer que cada um de nós decidimos caminhar com Ele. Porque se fosse para Ele obrigar nós, Ele podia ter criado todo mundo sem livre-arbítrio. Podia ter criado cada um de acordo, você faz o que você quiser. Ele podia ter criado cada um mecanicamente obrigado a adorar Ele. Mas não, Ele nos deu a oportunidade de escolhermos em adorar Ele. Ele nos deu a oportunidade de escolhermos servir a Ele. Nenhum de nós somos obrigados a estar aqui. Eu creio que cada um está aqui por livre e espontânea vontade. Cada um decidiu estar aqui. E é isso que agrada o Senhor. Aqueles que de livre e espontânea vontade decidem caminhar com Ele. Aqueles que de livre e espontânea vontade decidem abrir mão da podridão do mundo para viver uma vida nova em Cristo Jesus. Para viver uma novidade de vida. E ser transformado de glória em glória. Isso a palavra de Deus vai dizer. Que nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos transformados à imagem e semelhança do seu Filho, que é Jesus. Nós estamos aqui para fazer essa diferença. O Senhor nos chamou para ser transformados e levar outras pessoas a ser transformados. E tem várias formas de nós levar essa transformação. E uma das formas mais poderosas que tem é a palavra de Deus. É nós pregarmos a palavra de Deus. É nós proclamarmos a palavra de Deus, proclamar as boas novas. Outra forma que nós temos é o nosso testemunho. O nosso testemunho, ele vai dizer muito mais do que palavras. Tem um pensador que ele diz o seguinte: pregue a todo momento e, se necessário for, use palavras. O que ele está dizendo? Que o meu testemunho, ele tem que dizer mais do que as minhas palavras. Aquilo que eu vivo hoje tem que ser maior do que aquilo que eu estou pregando. Porque muitas das vezes nós pregamos de Jesus, falamos de Jesus, mas nós não vivemos Jesus. Nós falamos muito da palavra, mas nós não vivemos da palavra. Então, quando nós formos pregarmos a palavra, nós também temos que viver essa palavra. Nós precisamos falar daquilo que temos vivido. Então, pregue a todo momento. E, se necessário for, use as palavras. Use as palavras para que outras pessoas também venham a ser alcançadas. Mas o nosso testemunho vai alcançar pessoas que, às vezes, nós nunca tivemos a oportunidade de falar com ela. Às vezes no seu local de trabalho, aquela pessoa que você nunca conversou, ela está de longe te observando. Às vezes lá no seu convívio social, na sua família, pessoas que às vezes você não tem intimidade, mas essas pessoas estão te observando. Na rua, às vezes você só passa na rua, mas tem pessoas ali te observando. Então, se o meu testemunho não for um testemunho que glorifica a Deus, será que as pessoas vão querer conhecer esse Deus a qual nós servimos? Mas se o meu testemunho testificar de Deus, de o quão grande Deus é na minha vida, as pessoas vão ter vontade, desejo e sentimentos de conhecer esse Deus ao qual nós tantos falamos. Mas primeiro nós precisamos viver essa verdade, não só pregar, mas nós precisamos viver. Quantas vezes que a gente escuta esse testemunho, se for para mim ser crente igual fulano, eu prefiro nem ser crente. Por quê? Porque essa pessoa ela dá um mau testemunho da palavra de Deus. Porque essa pessoa, ela não vive aquilo conforme a palavra está orientando. Mas quão bom é quando a gente escuta: se um dia eu for crente, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual ciclano. Se for para mim ser crente, eu quero ser igual aquela pessoa é um exemplo, aquela pessoa é fiel, aquela pessoa é obediente, aquela pessoa respeita, aquela pessoa ama. Então, que nós venhamos ter esse testemunho diante das pessoas. Nós venhamos ter o testemunho de verdadeiros cristãos. Como quando Jesus ele morreu, que os seus discípulos continuaram fazendo, pregando o evangelho, as pessoas lá de Antioquia viraram para eles e falaram assim: a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, porque o que eles faziam era parecido com o que Jesus fazia. Onde surgiu o nome de cristão foi ali, porque as pessoas viram que eles praticavam as mesmas obras de Cristo. Então, cristão significa pequenos cristos. Então nós devemos ser pequenos Cristos, nós devemos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, e nós devemos viver conforme a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Cristo não pode ser nosso Salvador sem também que seja o nosso Senhor. Muitos de nós às vezes recorremos a Jesus somente como Salvador. Sim, Jesus ele é o nosso Salvador.
Mas para que Jesus ele seja o meu Salvador, ele também precisa ser o meu Senhor. Então, se Jesus é o meu Senhor, eu tenho que obedecer a Ele, eu tenho que obedecer a Sua palavra. Não tem como eu ter um Senhor e não obedecer a Sua palavra. Eu não somente posso ter Cristo como Salvador se eu não tiver uma intimidade com Ele, se eu não tiver uma obediência à palavra dEle. Então, Ele requer isso de nós, que nós venhamos ter um relacionamento com Ele e possamos viver a plenitude da vontade dEle para nossas vidas. Quando a Bíblia vai nos falar sacrifícios vivos, este é um chamado fundamental, porém abrangente, para que os cristãos respondam à misericórdia de Deus. Tudo que iremos viver futuramente irá depender de nossas renúncias hoje. Então, quando Deus ele nos chama, faz a chamada para cada um de nós, Ele requer que nós abrimos mão de muitas coisas. Não porque, como eu já disse aqui há um tempo atrás, não porque Deus é um Deus mau. Às vezes a gente olha para Deus, quando Ele requer de nós algumas coisas, a gente tem essa impressão, não, mas Deus é um Deus mau, não, Deus Ele está me punindo e eu não posso fazer nada. Quem nunca escutou isso? Não quer ser crente não, crente não pode fazer nada. Crente não pode fumar, crente não pode beber, crente não pode ir para a festa. Não, ser crente é chato demais. Meu irmão, ser crente é a melhor coisa que existe, porque você tem a felicidade sem precisar de nada de errado neste mundo. Você não precisa de um copo de bebida, você não precisa do cigarro, você não precisa da droga, porque a nossa felicidade ela está no Senhor. A nossa felicidade está em Deus, não é nas coisas desse mundo. Então hoje nós somos livres, nós podemos dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu não preciso das coisas deste mundo para me ter felicidade, porque a alegria do Senhor ela é a nossa força. A alegria de Deus é a nossa força, é o que nos sustenta, é o que nos dá força, é o que nos coloca de pé a cada dia. A alegria do Senhor. E nós não precisamos mais das coisas banais deste mundo. Por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos dá alegria. Nós temos um Deus que nos dá contentamento. Nós temos um Deus que nos traz paz. Nós temos um Deus que preenche o nosso ser. Nós temos um Deus que preenche todos os espaços do nosso coração. Por que que nós, às vezes, quando estávamos no mundo, precisávamos dessas coisas? Porque nós não tínhamos Deus na nossa vida. E quando a gente tem Deus, a gente sabe que tudo que nós precisamos é Ele. Então Deus é um Deus mau? Não. Deus ele só está nos guardando de nós virarmos escravos novamente. Eu posso beber? Irmão, a questão não é poder ou não poder, mas para quê? Por que eu vou beber se eu tenho um Deus que preenche toda a minha vida? Então eu não necessito da bebida, eu não necessito da droga. Por quê? Porque Deus preenche todo o meu ser, porque Deus ele me dá tudo aquilo que eu preciso. Então hoje nós não temos mais a necessidade disso, porque Deus ele nos preencheu em todas as áreas da nossa vida. Então para que eu vou voltar novamente a ser escravo da bebida? Porque quando tudo aquilo que nos domina, ele se torna o nosso Senhor. E muitos de nós aqui fomos escravos da bebida, fomos escravos da prostituição e fomos escravos das coisas deste mundo. E muitas das vezes a gente escuta: não, só eu bebo porque eu quero, no dia que eu quiser parar, eu paro. Irmão, se fosse tão fácil assim, era bom demais. O problema é que a gente não tem controle sobre isso. Quantas pessoas que já disseram isso e hoje estão às vezes estão aí às vezes até numa clínica de reabilitação, porque não conseguiram abandonar e tiveram que, às vezes, ir para uma clínica para poder se reabilitar. Então nós precisamos, na nossa vida, de Cristo. Nós precisamos ser cheios da presença de Cristo na nossa vida. Se oferecer diz a respeito não apenas a oferta ao corpo físico, mas a totalidade de ser, com vista ao modo como devemos lidar com o mundo ao nosso redor. A Bíblia vai nos convidar a nos oferecer em sacrifício a Deus. Mas ali quando está falando, não está falando somente do corpo físico. Eu não devo entregar a Cristo somente o meu corpo físico, mas eu devo me entregar de corpo, alma e todo o meu coração eu devo entregar para Cristo. Por quê? Porque muitas pessoas acham que você está servindo a Cristo é somente eu servir a igreja. Meu irmão, a gente serve a Cristo em todos os momentos da nossa vida. Em todos os lugares que nós formos, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Todos os lugares que nós chegarmos, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo na nossa vida. Nós devemos levar, então nós devemos oferecer o meu corpo em sacrifício à obra de Deus. Eu devo oferecer a minha vida em sacrifício. Por que eu devo fazer isso? Porque Cristo entregou a si por cada um de nós. Cristo entregou a sua vida sem reserva, para que eu e você pudéssemos estarmos aqui hoje. Cristo, Ele se fez
Ele se fez homem naquela cruz para cada um de nós. Hoje temos o poder, a oportunidade de sermos salvos. Então hoje nós devemos entregar a nossa vida totalmente ao Senhor. Nós devemos hoje entregar o nosso corpo, a nossa mente, tudo o que temos ao Senhor. Porque o Senhor, Ele se fez maldito por mim e por você. O nosso Deus, Ele entregou. Ele não pensou às vezes naquilo que Ele ia sofrer, mas Ele olhou por nós com um olhar de misericórdia e de amor. E Ele escolheu. Glória a Deus! E Ele escolheu tomar o meu lugar e o seu lugar. Ele escolheu tomar o castigo que era sobre mim e era sobre você. A Bíblia vai falar que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então hoje nós estamos aqui livres, libertos, por causa do sacrifício de Cristo. Hoje nós estamos aqui podendo ser livres, podendo adorar, exaltar, glorificar, temos a nossa vida, porque o Senhor se fez maldito em nosso lugar. O peso, a condenação, aleluia, glória a Deus. O peso, a condenação que estava sobre mim e sobre você, Ele tomou sobre si. Ele levou tudo naquela cruz e hoje nos deu uma vida nova. Ele nos deu uma nova oportunidade. Aquilo que antes estava sobre nós, Ele nos deu a oportunidade de sermos feitos novos. Estávamos mortos em nossos deleites carnais, mas a graça de Deus em Cristo nos vivificou espiritualmente. Quantos de nós estávamos mortos nos nossos prazeres? Quantos de nós estávamos perdidos? Quantos de nós, às vezes, estava no fundo do poço, mas o Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor, como a palavra diz, nos deu uma nova oportunidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na minha e na sua vida, a partir do momento que aceitamos Jesus, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Ele. Tudo se fez novo na minha e na sua vida, a partir do momento que Cristo entrou em nossa vida. Não porque nós somos bons, mas porque Cristo entrou em nossa vida. Porque Deus nos deu uma nova vida. Já hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais hoje sobre eu, aquilo que eu quero, mas é aquilo que Cristo tem para a minha vida. É os caminhos de Cristo hoje em minha vida. Da mesma forma na nossa vida, de cada um que está aqui, que hoje abriu o coração para Cristo poder entrar. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer nesse bairro, nessa cidade, neste país, através de nossas vidas, através de nossos filhos, através de nossos netos, através dessas vidas que hoje foram lavadas, regeneradas e transformadas pelo sangue do Cordeiro. Vidas que outra hora estavam na perdição, mas hoje foram restauradas, foram transformadas e foram mudadas para a honra e glória do Senhor. Todos nós tivemos esse passado, mas hoje o Senhor escreveu uma nova história para cada um de nós. O Senhor nos deu um novo começo, o Senhor nos deu uma nova oportunidade de fazermos a diferença, de sermos diferentes. Onde reinavam as trevas, hoje reina a luz de Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Onde um dia existia pecado, hoje existe a graça de Deus. Onde um dia reinou o pecado, hoje reina a presença de Deus na minha e na sua vida. Mas nós devemos escolher o caminho ao qual nós queremos. Nós devemos escolher servir ou não servir a este Deus. Como eu já disse, o Senhor não obriga ninguém, cabe nós escolhermos. E Ele nos deu a oportunidade e o privilégio de podermos escolhermos caminhar com Ele. Ele nos deu o privilégio de podermos obedecer à voz dEle. Mas como eu disse, cabe a mim e a você escolher o caminho. Ele não vai obrigar. Ele vai só te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar o caminho que nós devemos seguir. Mas se te obrigar em momento algum, Ele vai te obrigar. Então cabe cada um de nós escolhermos qual o caminho que devemos trilhar. Adoração apropriada a Deus, reconhecendo tudo que Deus fez por nós. Essa adoração não restringe ao culto de domingo, abrange todas as áreas de nossa vida. Esse é o nosso culto
racional. Quando a Bíblia vai falar de culto racional, não é você somente vir à igreja, abrir a boca, levantar as mãos, adorar a Deus, clamar a Deus. Isso é um culto. O nosso culto racional é aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, aquilo que nós entregamos a Deus, aquilo que nós testemunhamos onde nós vivemos, é aquilo que nós estamos dispostos a caminhar com Ele. Nosso culto racional não é somente em adorar a Deus, mas é de viver uma vida que adore a Deus. A Bíblia vai falar que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade? A todo momento, quando nós abrimos mão das nossas vontades para poder glorificar aquele que é digno de ser adorado, de ser exaltado. O único que é digno é somente o Senhor. O nosso culto racional ao Senhor, quando nós adoramos Ele em espírito e em verdade, é quando nós reconhecemos que existe um único Deus verdadeiro e que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele tem o controle de tudo nas mãos dEle e nada fugiu do seu controle, nada foge do controle do nosso Deus. Basta somente recorrermos a Ele, que Ele fará em nosso favor, Ele operará em nosso favor. Então o nosso culto racional, nós temos que ter isso. Muitas pessoas acham que, não, mas eu já estou na igreja, eu vou no monte, eu vou na vigília, mas como eu disse, às vezes não tem vivido uma vida que glorifique a Deus. A palavra de Deus vai falar que nós temos uma nuvem de testemunho que tão de perto nos rodeia, como a palavra vai nos falar. Então a todo lugar que nós estivermos, vai ter pessoas nos observando, vai ter pessoas olhando para cada um de nós. Nós somos a carta que o mundo vai ler. Como outra pessoa disse, nós somos a Bíblia a qual o mundo vai ler. Muitas pessoas vão conhecer Cristo através da minha e da sua vida. Através do nosso testemunho, pessoas vão querer conhecer este Deus. Mas quando nós vivemos uma vida que glorifica a Ele, quando nós nos colocarmos no lugar que Deus tem chamado cada um de nós, como eu disse, não vos amoldei ao padrão desse mundo, mas transformei pela renovação da vossa mente. A nossa mente só é transformada quando nós estamos conectados em Deus. A nossa mente só é mudada quando nós aceitamos que o poder de Deus entra sobre a nossa vida através da palavra, através do Evangelho. Aí a nossa vida ela é mudada, a nossa mente é transformada e nós precisamos dessa transformação. Quantos de nós que às vezes vivemos uma vida na mesmice, uma vida cheia de medos, cheia de angústias, cheia de iras, porque a nossa mente está travada, a nossa mente não recebe o novo de Deus, a nossa vida não é transformada através da palavra, e nós precisamos viver essa renovação dia após dia. Quantas pessoas hoje têm sido travadas porque a mente deles não se renova? Quantas pessoas que têm vivido uma vida às vezes difícil porque a mente deles não se renova? Até na questão da nossa intimidade com Deus, a nossa mente tem que ser renovada. Quantos de nós que às vezes temos um padrão de Deus totalmente ao contrário daquilo? Eu falo porque há um tempo, quando eu comecei a conhecer a Cristo, eu tinha uma figura de Deus como um Deus ruim, um Deus furioso, um Deus que queria trazer sobre nós a sua ira, um Deus que iria nos castigar, um Deus que iria às vezes nos punir. Essa é a imagem que eu tinha de Deus na minha vida. Mas quando eu conheci o poder de Deus, conheci o Evangelho, isso transformou a minha mente e me fez conhecer o Deus amoroso, um Deus justo, um Deus perdoador. Aleluia! A Bíblia vai nos falar que Deus era um fogo consumidor, mas também Deus é um Deus amoroso. Quando nós aceitamos a graça de Deus na nossa vida, nós estamos aceitando a misericórdia dele sobre a nossa vida. Deus sim, Ele vai cobrar de nós tudo aquilo que nós fizemos, mas hoje existe uma coisa chamada graça. O que a Bíblia vai falar? Que a misericórdia do Senhor dura para sempre, e ela é a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia, se não fosse o amor de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Então o amor de Deus é maior do que o seu juízo.
mas para que nós possamos ter acesso a esse amor de Deus, é necessário nós aceitarmos Jesus, é necessário nós caminhar com Ele, é necessário nós ter uma vida que glorifica o nome dEle, e termos a nossa mente renovada, ter a nossa mente transformada, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós só iremos viver o profundo de Deus quando a nossa mente for renovada, quando a nossa mente for transformada. E só tem como ser transformada a nossa mente quando a palavra de Deus, nós abrir o coração para ela entrar. Só através do poder do Evangelho que a nossa mente é transformada. Através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, a nossa mente é transformada. Mas para isso é necessário eu e você abrir o coração. É necessário eu e você deixar Ele entrar e fazer morada, para que nós venhamos ser transformados de dentro para fora e de glória em glória. Aleluias! O presente século é mau, tem o seu próprio padrão de pensamentos e estilos de vida, que o cristão remido deve evitar. Então o mundo ele tem um padrão que a todo momento ele tenta nos empurrar as coisas desse mundo, mas através da palavra nós sabemos que esses padrões não são os padrões corretos de Deus. Um pregador ele fala o seguinte, numa das pregações dele, ele diz que um dia ele foi questionado por uma pessoa por que nós crentes vimos tanto à igreja, por que nós viemos tantas vezes, por que nós oramos tanto, por que nós jejuamos, por que vocês têm essas práticas? Aí aquele pregador ele vira para aquela pessoa e responde: porque nós vivemos em um mundo onde a todo momento o pecado tem sido empurrado goela abaixo nosso. E se nós não tiver essa ligação, essa comunhão, essa vida com Deus, nós não iremos suportar viver neste mundo sem pecar. Então nós precisamos buscar todos os dias a presença de Deus, para que nós possamos resistir à tentação, resistir ao pecado. Porque a todo momento, quando saímos da nossa casa, quando vamos ao trabalho, quando estamos na rua, a todo momento o pecado ele está explícito. A todo momento os padrões desse mundo têm sido tentado empurrar a goela abaixo nós. Se nós não estiver conectado com Deus, se nós não estiver alicerçados neles, nós não iremos conseguir vencer este mundo. Nós só iremos conseguir vencer o mundo se nós estivermos ligados em Jesus. Só se nós estivermos ligados na videira verdadeira que é Jesus. Se nós não tivermos essa ligação nele, o mundo ele vai nos aprisionar, o mundo ele vai nos levar a sucumbir. Então, para que nós possamos vencer esse mundo, nós devemos estar colados em Jesus. Nós devemos ter uma vida ligada com ele, 24, 48 horas, sem dar trégua, para que o inimigo não entre em nossa vida. A Bíblia vai falar que nós devemos vigiar e orar para que não caias em tentação. Então cabe a nós vigiar e orar. E esse vigiar e orar, irmão, é também buscar a presença dele. Nós estarmos ligados nele para que nós possamos viver segundo a tua vontade. Renovação da mente. A obra interior do Espírito de Deus deve reprogramar a nossa mente, reprovável, que caracteriza este mundo. Então, a nossa mente é algo, antes da gente conhecer Cristo, a nossa mente é algo reprovável, é algo cheio de sujeiras, cheio de pecados, cheio de pensamentos perversos, cheio de coisas que é contra a vontade de Deus. Mas quando nós conhecemos a Deus, o poder do seu Espírito Santo, ele nos dá a mente de Cristo. Ele transforma a nossa mente segundo a mente de Cristo. Então ele nos dá a oportunidade, o poder de sermos regenerados. Mas como eu disse, para nós sermos regenerados, nós precisamos entregar a nossa vida completamente a Ele. Nós não devemos somente estarmos no ambiente, mas nós devemos fazer parte desse ambiente, adorando, vivendo e glorificando a Deus. Nós não devemos ser somente pessoas que participam de um culto religioso, somente pessoas que vão a uma igreja, mas nós devemos viver a palavra dia após dia na nossa vida. Nós devemos viver essa palavra todos os dias da nossa vida, para que nós possamos ter a vida abundante que Deus nos prometeu, que Jesus nos prometeu. Então nós só iremos viver essa vida quando nós entregarmos totalmente a nossa vida para Ele, quando nós decidirmos e confiarmos que o que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que nós mesmos temos para nós. Mais uma vez, portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então cabe a nós não se amoldar, não aceitar aquilo que o mundo tem tentado empurrar a nossa goela abaixo, mas cabe a nós nos posicionar como homens e mulheres de Deus, para viver a vontade de Deus nesses tempos, para que nós possamos cumprir o ID do Senhor, para que nós possamos viver aquilo que Ele requer de cada um de nós, que nós possamos ser verdadeiramente luzes, que vão trazer claridade onde há treva, que nós possamos verdadeiramente ser sal, que vai trazer sabor, que vai trazer gosto àquilo que já está se perdendo, àquilo que não tem sabor, que nós possamos hoje nos posicionar diante daquilo que Deus tem nos chamado para fazer, que nós possamos hoje ser homens e mulheres que venham se posicionar diante de um Deus que quer nos usar, que nós possamos ser instrumentos na mão desse Deus para propagar as boas novas de Cristo. Como eu disse, a verdadeira vida está em viver com Deus. A verdadeira vida está em podermos caminhar com Deus. Não há vida fora de Deus. Não há alegria fora de Deus. Só há coisas passageiras e ilusórias. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em caminhar com Deus. Resistindo à tentação, resistindo aos padrões desse mundo, resistindo à podridão e sendo fiel ao Senhor, caminhando com Ele dia após dia. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Que nós possamos caminhar com Deus, sermos fiéis a Ele, andar em obediência, em amor, servindo a Ele com o coração alegre. Amém? Pastor Alan? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Amém. Boa ideia de apagar essa luz, hein? Porque, não sei, eu estava pregando agora e os bichos estavam fazendo uma festa, podia ter tido essa ideia. Meus irmãos, nós somos convocados nessa noite a vivermos a partir daquilo que nós recebemos. Amém? Vivemos a partir daquilo que nós recebemos. Nós podemos fazê-lo, porque Cristo já nos libertou. A gente canta uma música assim, olha: eu não sou mais escravo. Meu Deus, que escolar vai morrer de fome, hein? Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Quem que nós somos? Eu sou filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Olha só, a palavra que o Jonathan pregou aqui, Efésios 2, no versículo 1 ao versículo 8, está escrito assim, olha: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Obrigado. Vocês andavam segundo o principado da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Outrora nós também estávamos. Capítulo 2, verso 4. Mas Deus, que é rico em sua misericórdia, nos deu vida, estando nós ainda mortos, e nos fez assentar com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Hoje nós temos condição de lutar contra o pecado. E aí Paulo escreve em Colossenses 3:1 assim: se portanto ressuscitaste com Cristo Jesus, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, porque a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então você que entrou aqui nessa noite, você tem lutado contra o pecado. A boa notícia é que você pode ter vitória sobre o pecado. Você pode ter vitória sobre o vício, porque Jesus já quebrou as cadeias, Jesus já quebrou as prisões, e nós precisamos viver a partir daquilo que a gente já tem recebido. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos à ceia do Senhor, nossos irmãos diáconos, fica à vontade para servir no nome de Jesus. Vamos cantar uma música enquanto... Como nós vamos cantar?